Uma grande depressão econômica mundial e guerras mundiais são inevitáveis no presente. Nós estamos numa sequência de crises que não parece ter fim e, evidentemente, estão se intensificando, com o risco de guerras aumentando. Eu entendo que no presente esse é o maior risco imediato para todos nós no planeta, em todo o sistema econômico e social mundial. Ainda que o grande risco catastrófico, o cataclísmico, da crise climática, da crise ecológica em geral, que está por vir ou está aí já presente, talvez seja tão destrutivo quanto, ou até mais, eu acho que é impossível de se avaliar objetivamente o que é o grande risco destrutivo das guerras mundiais, nucleares, entre as grandes potências, e o que é o risco destrutivo dos cataclismas ecológicos, climáticos que estão se anunciando possíveis e prováveis para as próximas décadas, pelo menos adiante. Ainda assim, me parece que hoje o risco de guerras é o mais intenso imediatamente. É o risco mais imediato que todos nós temos diante de nós, e no fim desta sala de situação, avaliando a situação econômica e social mundial nos últimos anos, com foco sobretudo na análise conjuntural do momento ali de março do ano passado, há quase um ano atrás, portanto, era assim que eu via, e eu acho que corretamente, como um grande risco diante de nós, esse risco de grandes guerras, e ele só se intensificou de lá para cá. E a grande parte do esforço analítico que eu tenho feito é justamente para entender essa intensificação do risco ou da presença dessas tendências tão destrutivas na economia, no sistema econômico-social mundiais. Não dá, no entanto, para não comentar, pelo menos, rapidamente, a situação no presente, que é de uma intensificação ainda maior desses riscos, com uma posição muito mais imperialista e belicista da grande nação hegemônica no mundo, que é os Estados Unidos. Isso sobretudo, e seja qualquer afiliação política ideológica que se tem, isso é inegável, Ok? Bom, do meu ponto de vista, nós estamos, portanto, e continuaremos, por um tempo relativamente longo, sob o alto risco de grandes guerras mundiais, porque estamos na confluência de dois grandes movimentos históricos sociais do sistema capitalista mundial, que é a crise de fim da onda neoliberal e a crise de fim da hegemonia norte-americana. Ambos esses movimentos são costumeiramente acompanhados de grandes crises sociais no interior das nações e de grandes guerras entre nações, e estamos vendo um crescendo nesse sentido, tanto a nível de realidade, de aumento da frequência de guerras em geral e de movimentos insurrecionais dentro dos países. Isso tudo está realmente acontecendo, E essas forças estão presentes na atualidade e tendem a se intensificar nos próximos anos e por décadas, até uma melhor resolução, uma resolução final, se vocês quiserem, da atual crise econômica no sistema mundial. Enquanto isso, nós vamos viver essa intensificação de conflitos e riscos de conflitos
nesse crescendo que a gente percebe claramente. Eu já detectava há um ano atrás e de lá para cá só aumentou, né, esse risco. O simples fato, no entanto, de sermos hoje em dia realmente um sistema econômico mundial, certamente bem mais globalmente integrado hoje do que há 100 anos atrás, por exemplo, nos protege da fatalidade de termos que repetir os mesmos processos na intensidade destrutiva que foram no século passado, ainda que a gente esteja sob as mesmas pressões. Agora, a integração da economia mundial torna mais difícil e irracional a realização das grandes guerras. A absurda destrutividade, né, dessa opção se mostra de maneira mais inaceitável quanto mais o mundo estiver integrado produtivamente e socialmente. Não é também de se estranhar que essa nação mais belicista no presente, né, que usa da chantagem, o apelo claro, né, à força, ao poder militar constante, né, que está nos discursos, na postura geopolítica, né, dos Estados Unidos agora. Isso, no entanto, está dentro de um quadro histórico que torna mais difícil a realização plena do imperialismo, no sentido de levar aos extremos das grandes guerras. Parece mais irrazoável agora quebrar o sistema inteiro para não ceder parcelas do poder econômico e político, nacional e empresarial. Por quê? Porque hoje o sistema é bem mais integrado de um ponto de vista econômico objetivo, no aspecto financeiro, mas, sobretudo, eu estou dizendo no aspecto produtivo, propriamente dito, do que, repito, há 100, 150 ou 200 anos atrás, onde as opções imperialistas pareciam mais razoáveis, né? Foram levadas aos seus extremos das grandes guerras interimperialistas e que eu suponho e espero não acontecerão agora como ocorreram no século passado, em momentos anteriores ainda. Seja como for, ao final das contas, eles terão que ceder. O próprio sistema que eles desenvolveram os leva a isso. Eu digo, quando eu falo eles, eu falo sobretudo do grande poder hegemônico no mundo, do ponto de vista geopolítico, mas principalmente do ponto de vista econômico. O grande poder dentro do sistema econômico, os grandes bilionários do sistema no mundo todo. E ligados a eles, a grande aliança hegemônica dos Estados Unidos. Agora, antes que eles cedam, nós vamos ser, no entanto, levados ao limite. E certamente, como eu tenho procurado destacar nessa série de vídeos, o fato da grande potência emergente na economia mundial ser a China socialista é uma verdadeira providência e um resultado da história. Não é por acaso que a grande potência emergente, nesse momento histórico, em superação progressiva da hegemonia norte-americana, é a China socialista. Isto é um fato histórico que é um resultado da história e é uma providência para que possamos superar essa contradição, as grandes contradições desse momento histórico, sem a destrutividade da superação dessas contradições no século passado. Porque elas são hoje muito similares, numa dimensão superior, né, num movimento que a gente poderia definir como uma espiral da história. A gente está voltando a momentos equivalentes do século passado, mas com um desenvolvimento histórico bem superior, o que leva, portanto, a uma outra característica e outra solução. Eu tratei disso
no vídeo passado, mas hoje a gente volta sobre isso justamente destacando que justamente por ser a China socialista essa nação emergente, é uma mudança histórica que deve acarretar também uma mudança nos outros processos dessa transformação, seja da superação da crise econômica, seja da superação da hegemonia dos Estados Unidos. A China, certamente, entre as nações mais poderosas do mundo, é a que mais se mostrou até agora disciplinada e aderente às decisões e ao sentido geral no sistema multilateral da ONU, no sistema da ONU, e que mais tem investido, por exemplo, na transição energética, o que nos deixa também mais seguros de um futuro humano compartilhados em desenvolvimento civilizatório e não em franca autodestruição, né? Isso não é de se estranhar, essas duas características, né, que eu destaquei aqui do desenvolvimento chinês, seja no sentido do respeito, a aderência às decisões e ao sistema da ONU em geral, seja no sentido da transição energética, porque há uma convergência forte entre o socialismo, os princípios do socialismo e o internacionalismo, assim como o desenvolvimento da consciência, da inteligência, da segurança, da governança global, algo que a própria China já está anunciando como uma meta presente para o nosso tempo histórico, né? E a gente deve realmente nos comprometer com isso. Em todo o mundo, né? Isto é tranquilizador quando a gente sabe que a China será a nação mais provocada, mais atacada pela aliança norte-americana nos próximos anos e provavelmente nas próximas décadas. É só na perspectiva de um inimigo constante, né, que a doutrina de segurança norte-americana subsiste, a doutrina da OTAN subsiste. Esse inimigo é a Rússia, mas é principalmente a China. Claramente está expresso isso na doutrina de segurança dos Estados Unidos, do governo Trump. E nas ações estratégicas, comerciais e de todo modo, no discurso, ainda que agora a China tenha desaparecido um pouco da boca do Trump, ainda é o alvo estratégico principal deles conter o avanço chinês, porque é o que realmente ameaça a hegemonia dos Estados Unidos, né? E vai ser por isso provocada, vai ser por isso atacada, vai ser até por isso dragada, ou vão tentar dragar a China para dentro de guerras, e eu acredito que, no entanto, o caráter socialista e a própria sabedoria histórica da China vai permitir que ela passe ao largo disso, conduzindo toda a humanidade nesse aspecto para um futuro compartilhado, melhor, não destrutivo, que, ao contrário, somente para onde o liberalismo fascista, neofascista, imperialista, né, dos Estados Unidos vai terminar nos levando, infelizmente. Vamos viver esses momentos de grande confronto nos próximos anos e décadas, né? Num dos momentos analíticos anteriores, num vídeo anterior, eu identifiquei que certamente nos próximos 5 anos, ou quase certamente nos próximos 5 anos, nós vamos estar ainda no ascendente dessa tendência de grandes crises e guerras e de um conflito entre as grandes ou megapotências mundiais atuais, né? E que, no entanto, a partir daí, até um prazo talvez de no máximo uns 25 anos, essa grande crise vai ser resolvida no seu cerne. Então a gente vai sair já desses níveis de risco maiores, e eu acredito que a gente
por felicidade histórica, não vamos ter que passar pelas grandes guerras tão destrutivas como foi no século passado, o que seria hoje, inclusive, muito pior, né, dado o poder destrutivo militar crescente, né, com o qual, inclusive, eu estou falando, Trump ameaça o mundo constantemente agora, né? Bom, eu tenho afirmado, né, que o aprendizado histórico, justamente, sobretudo a partir da grande crise do sistema capitalista mundial no século passado e sua resolução histórica, né, é o outro fator que nos ajudará, além da grande integração, da maior integração sistêmica, né, do presente, o aprendizado histórico, né, a partir dessa grande ciclo de crise, né, do século passado, vai nos ajudar também a transitar sem ter que reproduzir e sofrer novamente a extrema destrutividade que aquela crise teve. Parte disso já está muito presente, né, nos sistemas públicos de regulação e nas intervenções anticíclicas, nos sistemas de proteção e nas intervenções anticíclicas de proteção social, né, que estão em ação no presente e que, com certeza, tornaram já a crise presente, a econômica atual, muito menos destrutiva do que aquela no século anterior, pelo menos até agora, e eu acredito que continuará assim, sobretudo, mais uma vez, pelo fato da grande nação emergente ser a China socialista, que não tem, certamente, os interesses imperialistas características de uma grande potência capitalista. É diferente. Bom, eu não creio que os recursos anticíclicos de regulação sistêmica vão falhar completamente agora, até agora estão vivendo um imenso estresse, mas não estão falhando completamente. Isso vai permitir que as grandes catástrofes econômicas e sociais da crise passada, que já estão presentes em uma medida menor, não se repitam naquele mesmo nível, mas é certo que a crise está aí, né? Ainda que muitos sinais e tendências nesse sentido, né, das grandes crises econômicas e sociais, estão presentes no momento atual e não poderia deixar de ser assim, né? É um momento de grande transição tecnológica também, e isso com certeza tem impactos dentro de uma economia capitalista difíceis de serem atenuados, né? E de novo, compatível essa transição tecnológica com esse momento de crise sistêmica econômica, de crise de realização, que eu tenho tanto insistido, que é o que nós estamos vivendo na economia capitalista mundial agora, né? As tendências mais destrutivas, então, do capitalismo, no presente, elas estão sob controle já do sistema regulatório presente, das medidas anticíclicas presentes, e não parece que vão romper de uma maneira totalmente descontrolada, como no século passado, em momento algum, né? No entanto, a crise continua presente, ainda hoje, com certeza, grande parte da Europa se encontra em recessão, os Estados Unidos estão sob forte ameaça, ainda que com as medidas de força, né, seja na área comercial, seja na área militar, de toda maneira de tomada de poder hegemônico, geopolítico e econômico, né, do governo norte-americano, tem permitido até que eles tenham tido um desempenho imediato melhor do que o previsível, e, no entanto, a Europa, que está sofrendo mais as consequências disso, por exemplo, do combustível mais caro, desde da guerra da Ucrânia, né, está nessa condição de recessão franca. E nos Estados Unidos, ainda que a economia dê sinais contraditórios, há uma percepção forte de empobrecimento ou de manutenção de condições de dificuldade econômica, dificuldade no que eles hoje
nomeiam de affordability, né? Capacidade de vencer o mês com a renda básica, a renda mensal das famílias trabalhadoras em geral. A situação não está boa lá e está pior ainda em grande parte, ou na maior parte, da Europa, né? Para as massas trabalhadoras, e isto é um forte fator definidor da própria existência da crise. Essas massas não têm capacidade para realizar o consumo, para realizar o capital investido. E isso, de qualquer modo, leva a isso que eu estou chamando de um grande estresse no sistema como um todo e, ao fim, a presença de uma crise continuada. E, então, é possível se prever com relativa segurança que não vai ser viável, a não ser que haja realmente uma inflexão de grande melhora na renda da população trabalhadora nos Estados Unidos, das massas populares nos Estados Unidos, não vai haver uma resolução da crise lá, mesmo que momentaneamente eles possam ter hoje, né, o mercado dando recordes de valor nas bolsas, né, e o PIB mostrando uma resiliência aparentemente grande. Eu digo hoje, no final de 2025, começo de 2026, é quando eu estou gravando o vídeo, mas é um resultado positivo, né? Diante dos grandes desafios, mostra que as ações de força tiveram algum impacto para a preservação imediata da economia dos Estados Unidos, mas fatores como o débito governamental, o emprego baixo, estão sinalizando umas dificuldades ainda muito grandes e talvez com uma resistência maior dos próprios aliados, como a Europa, possa dificultar ainda mais essa trajetória. De todo modo, é parte da minha visão, com certeza, que nós vamos viver durante muito tempo esse conflito geopolítico entre Estados Unidos e a China, dominando o mundo de qualquer modo, ou direcionando, de certo modo, né, o mundo de qualquer maneira, e um progressivo avanço das soluções socializantes, como foi no século passado, né? Mas serão ainda mais intensamente do que no século passado, ainda que, como eu disse, com mais suavidade a gente consiga chegar lá sem tanta violência e destruição como foi no século passado. No cenário mundial, é claro que as novas estruturas de decisão, de organização, de governança, enfim, terão que ser desenvolvidas mais intensamente do que no século passado, correspondendo a um nível mais desenvolvido da economia mundial, da sociedade mundial, se a gente preferir assim. Ou seja, ainda que os Estados Unidos regrida para essa posição imperialista e isolacionista, protecionista sob qualquer aspecto, eles não vão conseguir barrar essa tendência histórica de integração mundial e, portanto, de desenvolvimento também dos recursos, sistemas, mecanismos de gestão e governança mundiais. Com certeza a gente vai avançar muito a partir de agora, no curso da resolução dessa crise, sobretudo depois ainda da resolução da crise, das próximas décadas adiante, né? A gente vai avançar muito além dos limites das contradições do sistema das Nações Unidas e do sistema de Bretton Woods, no sentido de uma verdadeira governança e de uma mais forte coordenação e integração e coordenação da economia global, da sociedade e da economia. Como era de se esperar, né? São os Estados Unidos que se tornaram o maior inimigo do sistema ONU, ele que foi tão decisivo para a criação, né? Mas agora é o seu poder hegemônico que está sob ameaça, então ele regride a essa posição, mas vai ser derrotado pela governança global que irá se desenvolver, e assim
será. Mas agora estamos ainda longe disso, aparentemente mais distantes até do que há 80 anos, por causa dessa posição imperialista dos Estados Unidos, né? Essa é a aparência dada pela condição de momento. Os Estados Unidos, pela relativa perda de poder, reagem a isso violentamente, tentando resgatar seu império. E, como sempre, no entanto, vai chegar um momento em que tudo isso vai se mostrar tardio demais, quando o movimento econômico e social real já vai ter solapado as bases da hegemonia decadente. Isso já é verdade no presente e vai ser cada vez mais uma verdade que, como eu costumo falar, um leão velho, né, pode lutar ao máximo, mas vai chegar a um ponto que não vai poder deter a perda de poder, no caso da hegemonia sistêmica dos Estados Unidos na economia capitalista mundial, na sociedade econômica e geopolítica mundial, né? Tudo que ele pode fazer, né, em busca de preservar, restabelecer a hegemonia, termina por revelar a sua verdadeira fraqueza. E nós seguiremos assim adiante. Eu tenho que terminar porque está finalizando meu tempo aqui. Nós vamos voltar a esse tema nos próximos vídeos. Até lá.